No último vídeo, eu defini as funcionalidades e as linguagens para criar nosso aplicativo de treino, e no final, consegui até configurar toda a estrutura básica do projeto. E bom, hoje, enquanto estava descendo as escadas da academia para ir embora, logo notei algo errado. Percebi que treinei peito no dia de perna. Porém, fiquei feliz, tão feliz que logo pensei: pô, quando chegar em casa eu vou fazer o melhor design para um aplicativo de treino. E aí galera, tudo tranquilo na alegria? Meu nome é Leonardo Zanato e este é o canal Leo Tecnologias. E hoje eu inicio a parte 3 da nossa jornada. E bom, nesse vídeo a gente já vai começar ali a fazer o design UI UX do nosso aplicativo no Figma. Então, bora lá! E antes de irmos para o Figma, preciso explicar um pouco sobre o que é o UI UX. E bom, o UI, ou User Interface, é a aparência do app. Então as cores, as fontes, os botões seriam o que chamamos de UI. O UX, ou User Experience, é a sensação do app. Mas Léo, o que seria essa sensação? Bom, a sensação é um conjunto musical brasileiro de samba da vertente do pagode, formado em São Paulo na segunda metade da década de 1980. Tô zoando, pessoal. A sensação seria ali, por exemplo, o aplicativo é fácil de usar? A navegação faz sentido? Ou seja, o UX é o que vai garantir ali que o aplicativo ele não vira um episódio de Jojo. Para começar, aqui no Paint, eu fiz o rascunho do nosso aplicativo e, bom, não ficou muito bonito não, mas enfim, vai funcionar. Confia em mim. Ó, aqui nesse quadradão eu fiz a parte do cadastro e login, já que no meio eu fiz a parte dos ciclos, subciclos e treinos, onde vai poder ali cadastrar e gerenciar eles. E aqui eu fiz a parte de cadastrar os exercícios e a parte de gerenciar as progressões de carga de cada exercício. Agora aqui no Figma, vamos começar a desenhar o rascunho que fiz no Paint. Primeiro, eu separei aqui o símbolo do Leo Tecnologias, as cores que vamos usar, que seria ali esse marrom e esse branco aqui meio bege. E aqui eu já vou fazer aqui a parte do login, então vou deixar aqui esse símbolo do Leo Tecnologias mais ou menos aqui no meio, para cima. Agora que eu coloquei aqui o símbolo do LT, vamos pesquisar aqui um formulário de login para termos aqui uma base para a gente fazer aqui. E como vocês podem ver, é só dar uma ajustada. E aqui seria mais ou menos isso aqui mesmo, então é só mudarmos a cor. Aí seria mais ou menos isso, coloca o e-mail, senha, fazer o login, desceu a senha. Vou até deixar em português. Pronto, coloquei em português. E agora é só repetir basicamente isso aqui, mas só que pro cadastro. E pronto, pessoal. Basicamente copiei e colei e modifiquei aqui para deixar para o cadastro. Agora podemos partir ali para o próximo passo. E bom, aqui eu já separei um retângulo para fazermos a parte dos ciclos. E aqui eu coloquei o símbolo do Leo Tecnologias aqui no canto superior direito e aqui do lado os ciclos. E bom, aqui eu vou pegar esse retângulo, dar um copiar e colar e vou colocar aqui para podermos fazer a parte de adicionar os ciclos, igual estava ali no Paint. Então aqui, deixa eu dar uma posicionada e pesquisar aqui o plus. Aqui ó, adiciono mais e feito, seria mais ou menos assim. E para não ficar algo muito vazio, eu vou escrever aqui o seguinte, deixa eu mudar o tamanho, vou colocar aqui nenhum ciclo de treino criado. Perfeito, ficaria mais ou menos assim. Aí agora só fazermos a outra parte. Seria ali basicamente fazer o gerenciamento dos ciclos. Então quando um ciclo é criado, a gente faz o seguinte, vou até diminuir isso aqui. Então basicamente seria pegar esses quadrados e transformar aqui, quando a pessoa ela cria, o quadrado ele viria para cá, teria outro quadrado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, ciclo 1 e aqui teria o ciclo 2. E aqui a gente também pode até fazer a parte das datas, da data de criação. Então, por exemplo, vou colocar aqui ó, de 1 de 2026 até 1 de 4 de 2026. E aqui a data ela ficaria desse jeito. E bom, ficaria mais ou menos assim os ciclos. E agora vamos partir ali para fazer os subciclos e treinos. Que seria basicamente a mesma coisa que eles aqui. E bom, aqui eu fiz a parte dos subciclos e a parte dos treinos. E aqui eu até fiz algumas alterações a mais. Eu já deixei aqui uns 3 pontinhos para a gente poder clicar e vir essa parte aqui de editar e excluir. E aqui tem essas duas partes que vocês podem até estar se perguntando, tipo, ah Léo, por que tem duas partes de ciclo, um ciclo e um subciclo? Eu basicamente criei aqui o ciclo e o subciclo para não ficar muito confuso. Por exemplo, quando você cria muitos ciclos, você pode acabar se confundindo. Então decidi criar aqui uma parte de subciclo para poder armazenar mais ciclos. Então para ter uma organização melhor ali, eu pensei ali que seria bom criar um subciclo dentro do ciclo para não ficar criando um monte de ciclo e ficar tudo na mesma aba.
entende? Na prática fica mais organizado. E bom, aqui na parte dos exercícios, a gente já pode fazer o seguinte, que é pegar aqui esses quadrados aqui. Como é a última parte, eu já vou até deixar aqui. Eu vou colocar aqui o quadrado, dar uma expandida nele. E aqui dentro dele, como a gente fez ali no Paint, a gente pode fazer o seguinte, que é fazer as listrinhas para ficar uma listra marrom e uma listra branca. E pronto, ficaria mais ou menos assim. Aí aqui a gente já pode colocar até um exercício, colocar aqui uma remada curvada, por exemplo. E do lado a gente já pode colocar até, por exemplo, aqui a gente pode colocar as séries, a quantidade de séries que você vai fazer no exercício. E embaixo a gente pode colocar até o intervalo de repetições. Então, por exemplo, de 6 a 8 repetições. Aí ficaria mais ou menos assim, ó. E aqui, quando clicasse na remada curvada, a gente já partiria aqui, vou até colocar aqui a remada curvada. Aí quando clicasse, a gente já partiria aqui para o gerenciamento dos exercícios. Então aqui eu posso até pegar o quadrado branco mesmo. A gente pode colocar aqui até uma linha e colocar assim, para fazer uma tabela. Posso pegar aqui a cor marrom, dar um copiar e colar. E pronto, aqui, agora que a gente fez as linhas, a gente pode colocar uma semana, peso, e aqui as repetições. E aqui na semana, a gente pode colocar até um plus aqui, ó, para adicionar. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aí aqui, caso a gente tivesse criado a primeira semana, apareceria um 1. Aí quando eu clicasse aqui no mais, apareceria um 2. E aqui ficaria vazio. É aqui a gente mesmo que insere. Então, caso a gente quisesse aqui colocar um peso da remada curvada, por exemplo, é aqui uns 70 quilos. Aí aqui colocaria aqui as repetições, umas 6. Aí daria para colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, enfim. Vai indo, quantas você quiser. Aí eu vou colocar até uma aqui de exemplo, uma segunda. Aí aqui, por exemplo, na segunda semana progrediu 72. Aí ficaria mais ou menos assim. E por fim, essa aqui seria a parte da progressão de carga total e da carga do deload. Então aqui teria os quilos e a parte aqui das repetições que você progrediu. E no caso aqui seria 2 quilos. E na repetição tem até menos 2. Mas a repetição ela é um caso à parte. A repetição ela serviria ali quando, por exemplo, quando você não progride ali o peso, fica ali 70 e faria sentido caso ali você tivesse feito mais repetições, aí teria uma progressão. Então se aqui você tivesse feito com 9, aqui no caso teria progredido uma repetição e aqui teria ficado com 0. Então, com relação ali à repetição, ela seria basicamente um parâmetro a mais ali, caso você não tenha realmente evoluído o peso em si. Enfim, aqui no deload seria basicamente 25% da carga final, caso você utilizasse esse mesociclo aqui como parâmetro para fazer o deload. Então ele teria aqui a carga que você pegaria ali em média para o deload. E aqui eu pretendo colocar aqui também uma parte para editar a porcentagem, então não necessariamente pode ser 25%. O parâmetro padrão aqui que eu vou deixar vai ser 25% da carga, mas você pode editar ali caso você queira. Então aqui 72 quilos, você pode colocar aqui 25%, teria aqui menos 18, então 72 menos 18 que daria 54, então 54 kg seria ali a carga para o deload. Então, caso você clicasse aqui nos 3 pontinhos, eu até fiz aqui o quadradinho, ficaria mais ou menos desse jeito aqui. Vou alterar porcentagem, aí poderia modificar. Então, se quisesse 50% da carga, ficaria assim. No caso aqui, teria 25, padrão. E é basicamente isso, que seria aqui as telas do nosso aplicativo. Então, só para dar uma recapitulada, aqui na parte de login, teria o login. E aqui você colocaria o e-mail, a senha, entraria. Caso você não tivesse a conta aqui no aplicativo, registrar aqui com nome, e-mail, senha e cadastro. Aí aqui no aplicativo, dentro do aplicativo, quando você fizesse o login, viria aqui para a parte dos ciclos. E dentro da parte do ciclo, você pode criar ali um subciclo. E quando você cria aqui um subciclo, você pode criar aqui, quando você entra, você pode criar um treino. E dentro dos treinos aqui, quando você entra, você pode criar ali seus exercícios. E aqui nos exercícios você pode gerenciar eles. Então, gerenciando eles aqui, você pode ver a progressão de carga total, o deload, enfim, tudo isso que a gente viu aqui fazendo no aplicativo. E é isso aí, pessoal. Fizemos o design do nosso aplicativo. E agora, a gente já pode partir para o próximo passo, que vai ser ali fazer as funcionalidades do nosso aplicativo. Então, bom, caso você não queira ali perder o próximo vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque na parte 4, a gente já vai ali começar a mexer com o back-end. Então, conto com vocês.